Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando um novo quadro aqui no canal, que é o quadro Visitante. E esse vídeo, antes dele começar, e ele já começou, vamos lembrar que ele é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo para você ter aí tudo sobre o seu time ou seleção, né? Então você baixa o aplicativo, a gente está na era dos apps, baixa o aplicativo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações para você baixar, tem aqui o link para baixar e tal, é um aplicativo para você acompanhar o seu time, no caso aí a gente é o São Paulo, seleções, o Gabriel vai acompanhar o Uruguai, eu vou acompanhar o Brasil, e aí você recebe as notificações, se quiser, dos jogos, dos gols, tem notícias, enfim, tudo o que você precisa saber está no OneFootball. Estatísticas, tudo. Tudo. Artilheiro da rodada, enfim. Ele falou estatísticas, eu falei, acho que eu já falei estatísticas, mas enfim, tem estatísticas, OneFootball. E vamos pro vídeo. Esse vídeo, ele é um quadro, ele não é a primeira vez que a gente grava, a gente já gravou ele, e aí tava prontinho, e aí o Gabriel falou, não tá legal, porque enfim, não ficou legal, então a gente tá fazendo de novo. Você que está vendo o vídeo, é importante que a gente fale, esse vídeo foi gravado antes do jogo contra o Santos, tá? Porque a gente precisa gravar esses vídeos, e esse é um vídeo que a gente escolheu o estádio do jogo mais próximo seguinte. Próximo jogo contra de visitante do São Paulo. Que é o estádio do Horto, que fica em Belo Horizonte. Esse tutorial, gente, é assim. O Gabriel tem modos de você viajar. Tem o modo Easy, que é pra galera que tem muita grana, né? E não tem tanta preocupação na vida. Tem o modo normal, que é aquela galera que batalha e junta e às vezes consegue planejando ir. E tem o modo Hardcore, que é o que o Gabriel faz sempre, que é ir para os lugares de romaria, sem dinheiro, enfim, é uma desgraça. E é este método que a gente vai ensinar também, porque aí, de repente, você quer ir, vai dormir no aeroporto, em loja de conveniência, enfim, vai dormir em pé, não vai dormir, vai jantar bolacha, enfim, Gabriel, falando do... e a gente vai classificar também o nível de periculosidade dos estádios aí, com estrelinhas, tal qual um jogo de videogame. Bom, o Arena Independência, né, que fica o estádio do Horto. O São Paulo vai jogar contra o América nesse jogo específico, então a gente vai falar do jogo contra o América, mas muito pouco muda, em termos de dinheiro muda mais o valor do ingresso, o América cobra mais barato do que o Atlético Mineiro, mas vamos falar para você chegar em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, das cidades que são possíveis de você ir de carro, Belo Horizonte, ela fica uma das mais longe. Dessa vez acertei. Eu tinha falado longes numa outra gravação. É uma das cidades que fica mais longe, então é muito importante que você fique atento. Por exemplo, a gente falou do OneFootball, que é um aplicativo que está aí para facilitar para a gente. Nos aplicativos de, por exemplo, viagem compartilhada. Um ônibus comum para você voltar de Belo Horizonte para São Paulo sai R$140. Pela carona compartilhada você consegue tranquilamente pagar 160 ida e volta. Olha só. Então, só aí você já tem um ganho de dinheiro muito grande. E o que acontece? Isso supondo que você vá sozinho, quero ir sozinho, não arrumei um amigo, não tenho carro, não tenho nada. Porque se você tiver um carro, ou o seu amigo tiver um carro, e você lotar o carro, ou você for com um amigo, esse preço automaticamente cai. E assim, a viagem ainda fica muito mais legal. Você ir com um amigo para o jogo, passar... Principalmente se o time ganha fora, né? A volta está sempre condicionada ao resultado do jogo, mas a ida costuma ser muito legal. Então assim... Esse jogo específico contra o América vai ser um domingo às 7. Se você quiser sair ainda assim de ônibus ou pegar uma carona, caso você ache no primeiro horário, assim 6 da manhã do domingo, tudo bem. Eu não recomendo porque eu já passei perrengue tentando chegar em cima da hora, eu quase perco o jogo, é terrível, não faça isso. O Gabriel chega tipo 5 horas antes do jogo e ele tá preocupado ainda. Eu não recomendo. O primeiro cara que vai entrar, o policial falou, e Gabriel, pode entrar. Eu não recomendo que você arrisque o horário, que você tenha sempre uma margem. Então assim, num jogo das 19 horas do domingo, para pegar uma carona compartilhada, talvez seja bom você ir sábado. Onde eu vou dormir sábado? Tem os aplicativos de dormir em algum lugar. Dormir em algum lugar. Tem aplicativos para você se hospedar em lugar. Sim, nesse lugar específico, nesse jogo específico, eu tenho alguns amigos que vão e eles alugaram uma casa para um dia, cada um vai pagar, se não me engano, 25 ou 30 reais essa estadia. Quer dizer, além de você fazer a viagem com os amigos, ainda vai ter uma... E a casa inteira para eles, assim, eles alugaram, não sei se foi uma casa ou se foi um apartamento, mas eles vão ficar num lugar fechado deles, alugado por uma noite, cada um vai pagar ali 20, 25 reais, vai ter sua cama, o que é bom. Vai ter micro-ondas, então você consegue passar... Esse bom, é só pra, o Gabriel costuma fazer sempre, como eu falei no nível hardcore, ter cama é um plus, assim, no plano dele. No plano hardcore... que, assim, por 25 reais, se você puder, durma em algum lugar.
A rodoviária de Belo Horizonte não é a rodoviária mais agradável do mundo. Mas já foi utilizada como palco de um cochilo. E para você ir de avião, você tem que pegar um ônibus que você paga R$13 no ônibus. O aeroporto de Belo Horizonte é muito longe, o aeroporto de Confins. Então assim, mas para dormir lá, se você quiser dormir lá, chegar no sábado à noite, beleza. Eu só acho que não compensa financeiramente você ir de avião, porque Belo Horizonte tem essas caronas que são muito mais baratas. E aí lá no dia a dia, se você quiser, se você tiver a oportunidade de levar um dinheiro para o almoço, você gasta com uma refeição. Se não, você leva de casa, já aconteceu comigo quando eu fui para Londrina, você leva de casa um pão com manteiga, uma garrafinha d'água na mala, você vai levar uma mochilinha, você está alimentado por pelo menos aí um tempo, você leva uma bolacha junto. Gente, assim, lembrando, isso é no nível hardcore, não quero gastar, né? Porque assim, você vai passar um dia, na maioria das vezes, vai passar menos de 24 horas na cidade. Para você ter a oportunidade de ver o jogo, que é muito bacana você ver um jogo de visitante, é muito, muito legal, para você ter essa oportunidade, você tem que fazer às vezes alguns sacrifícios. Isso inclui, durante 24 horas, você não se alimentar da melhor maneira possível. Quando vocês viram o Gabriel indo pro estádio, que ele parece um pau de vira-tripo, vocês entendem agora que esses jogos fora contribuem muito, porque o Gabriel faz aqueles jejuns que a galera recomenda, só que ele faz pelo São Paulo e não para cuidar do organismo. Em relação ao estádio, o estádio, o nível de periculosidade com a América é tranquilo, né? O América é super tranquilo, o Horto você consegue chegar de metrô, tem a estação Horto, que fica, se não me engano, mais ou menos da distância do Shopping Butantã para o Morumbi. É uma distância parecida, só tem um pouco mais de curva, você teria que ver no mapa como é que faz para você chegar. Contra o América, já fui com amigos que saíram do metrô já com a camisa do São Paulo, não tem problema nenhum. A gente não recomenda isso. Eu não recomendo, eu não vou, porque independentemente de ser tranquilo ou não, você pode encontrar alguém mais exaltado e que é uma questão de respeito. Não é o seu território ali, é o território do adversário. Leva a camisa numa mochila ou por baixo de uma camisa. Eu boto a camisa escondida na calça e vou com uma camisa normal. Quando chega no setor destinado ao visitante, eu coloco a camisa por cima. O América costuma vender os ingressos no dia do jogo, então se o jogo é umas 19 horas, eles talvez comecem a vender os ingressos 3h30, 4 horas, direto na bilheteria do visitante. E você já compra o ingresso, já fica por ali, tem um monte de lugarzinho que vende tropeiro, na Arena Independência, dentro do estádio vende tropeiro, então você pode chegar cedo lá e comer. Custa acho que R$10 o tropeiro, para quem estava querendo segurar dinheiro e almoçar, você pode comer diretamente você já lá. Pode comer lá já. E contra o América é muito sossegado, porque a saída, na maioria das vezes o São Paulo tem maioria de torcida, mesmo jogando em Belo Horizonte, só que falando especificamente do Horto, quando você pega o Atlético Mineiro, é um estádio terrível para você jogar, porque a torcida do São Paulo e do Atlético Mineiro já não se dão, e a saída do visitante, depois que você fica lá 40, 50 minutos, uma hora esperando, é literalmente um beco. Um beco que a polícia vai te guiando, só tem uma saída, e depois que você passa por esse beco, você chega num ponto em que tem uma barreira policial, e a torcida do Atlético está passando pela avenida. Você só sai pela avenida. Então, tá todo mundo vendo você saindo daquele setor. Sabendo que você é visitante, e o visitante ele tem cara de visitante, você está com cara de visitante. E contra o Atlético Mineiro a chegada também é um pouco mais complicada. É melhor que você pegue um táxi ou algum aplicativo de transporte, né? Porque a chegada é muito ruim também, porque é o mesmo bequinho que você tem para entrar, são ruazinhas muito estreitas. A torcida do Atlético já costuma ficar um pouco esperta. Num jogo específico, eu chamei um aplicativo, estava esperando chegar, o cara chegou na barreira policial, ao invés da gente negociar com o policial para deixar o cara entrar e sair, a gente já estava começando a perceber que o bicho estava pegando, já tinha estourado uma briga da torcida organizada do São Paulo com a polícia, porque a torcida organizada do São Paulo queria brigar com a torcida organizada do Atlético, e aí a gente entrou correndo no aplicativo, né, no táxi, e ficamos esperando parado no trânsito. Uns 10 metros para frente tinha uns 12 caras assim da torcida organizada do Atlético, não estavam com um cara simpático, o São Paulo tinha ganhado o jogo, isso foi em 2016, e assim, se você sai dali a pé, a chance de você correr você vai estar correndo um risco muito grande. Então assim, cuidado, é um estádio contra o América, tranquilo, você pode sair caminhando, você procura um ônibus, se você quiser pegar um ônibus para ir embora, você vai para um lugar menos movimentado para chamar um táxi, tudo bem. Contra o Atlético, fica ali no setor destinado ao visitante, procura um táxi ali, o táxi vai chegar, você autoriza o cara a entrar, o cara entra, sai de lá já no carro, porque contra o Atlético é um pouco pior. Dentro do estádio, o Arena Independência é um dos melhores estádios para você ver jogo, porque
ele te dá o meio do campo, a parte de cima, o que seria mais ou menos a arquibancada azul do Morumbi, só que mais próximo do campo. Então você fica exatamente no meio do campo, com a visão lateral inteira, ou seja, é uma das melhores visões que tem de visitante. Geralmente o visitante fica atrás do gol. E a Arena Independência ela foi mal projetada, então se você ficar sentado, o seu olho vai ficar na altura da grade. Então você praticamente é obrigado a ver o jogo de pé. Olha só. Então isso é muito legal. O torcedor é porque, assim, muitos torcedores, estão acostumados a ficar sentado. Eu defendo que deveria ter um lugar no estádio que é a cadeira. A cadeira ali, parte coberta no Morumbi, é para ficar sentado. A arquibancada é para ficar em pé. Você vai ver a galera do senta, não sente. Não recomendamos, né? O time precisa, a galera da arquibancada em pé é uma coisa meio tradicional. Veja, não estou pautando ninguém, eu só estou falando que é um comportamento esperado de torcedores mais tradicionais ficarem em pé durante o jogo. E mais alguma coisa em relação a Atlético Horto? Atlético Horto, assim, a experiência de você ir como visitante é algo muito bacana. Se você puder ir com um amigo, com amigos, é muito, muito legal. O jogo como visitante ele é completamente diferente do jogo como mandante. Porque geralmente terão sempre as pessoas que moram na cidade, só que as pessoas que se dispõem a viajar para ver o time, geralmente elas vão mais dispostas a torcer, vai o pessoal organizado com o bumbo. Então, assim, provavelmente o ambiente do visitante, principalmente em jogos como o América, por exemplo, o São Paulo ele é quase mandante no jogo. Só que fora de casa, e é uma outra região muito legal. E, gente, vocês vão conhecer outras cidades, vocês vão conhecer outras coisas. Vocês vão acompanhar o time, o sentimento de você estar viajando para acompanhar o time é muito bacana. O trajeto até o jogo, tudo que você faz no jogo, o almoço lá, ir para o estádio, comprar ingresso de visitante, é tudo uma experiência diferente e é muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. E para você que ficar com alguma dúvida, no Twitter aí a gente tem o @FalaBandana para você fazer perguntas. O Perecene SPFC01, que é o não sou eu. E o da Vives, que é @Vives. Underline, ela usa underline, então underline Vives. Então se você tiver alguma dúvida, de repente, vou pro Horto, pergunta pra gente antes de ir, recomendações que a gente alguma coisa responde. Não ficou clara, porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia de que ir pra jogo de visitante, assim, meu Deus, jogo de visitante. E esse quadro vai desmistificar isso. É muito mais simples do que isso. E quando não é, a gente vai falar. E custa também muito menos do que as pessoas pensam, desde que você se programe e tudo mais. Então é isso, galera. Você gostou do vídeo? Dê like aqui, porque é importante dar like, assine o sininho para ter as notificações, compartilhe o vídeo, mostre para outras pessoas, inclusive torcedores de outros times, né, que possam querer também fazer essas viagens. Mas enfim, vamos curtir. O futebol não morre porque a alma do futebol é a torcida e a gente precisa de torcedor no estádio, que é um lugar. A gente é muito contra torcida única. Jamais torcida única. Tá bom? Um abração para todo mundo e até! Antes de você falar, agora que bom que você falou da parte da torcida única, nesse momento, o Atlético Paranaense em Curitiba está se juntando lá com o Ministério Público para defender que em Curitiba só haja torcida única. Nossa. Isso é absurdo e a gente torce muito para que o São Paulo se posicione. A gente, honestamente, nem espera isso, mas a obrigação do São Paulo como instituição para defender o seu torcedor é que ele se posicione. Nesse momento, a primeira experiência de um jogo contra o Cruzeiro se posicionou, está tentando brigar contra isso e a gente espera que o São Paulo lute contra esse absurdo que é a morte do futebol. É a morte do futebol. Gente, torcedor, lugar de torcedor é no estádio. Agora sim, vamos São Paulo. Um abração para todo mundo. E vamos São Paulo.